Olá, olá, boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos às lives das sextas-feiras, 21h15, pelo TV Galáctica. Agradeço, como sempre, ao Wagner Dorim, à Karen Rodrigues, a oportunidade deste horário que me foi ofertado carinhosamente. Agradeço a Clarissa, que sempre me põe no ar, responsável por toda a estrutura que viabiliza esse trabalho. E especialmente a vocês que aí estão nos acompanhando, nos prestigiando, marcando mais um ponto em apoio a este trabalho e a esta transmissão. Muito obrigado a todos vocês, especialmente aqueles, como sempre digo, que disponibilizam seu precioso tempo para acompanhar todo esse processo. Muito obrigado a todos vocês. O tema de hoje vai ser o enigma da esfinge, com os seus 4 verbos primordiais, o seu quaternário para a evolução neste planeta tridimensional, esta realidade tridimensional do universo, que é justamente saber, querer, ousar, calar. São axiomas ocultistas, esotéricos, na verdade, inseridos no grande processo cósmico de evolução, de desenvolvimento, de eclosão de consciência. O simbolismo da esfinge é muito antigo e, obviamente, a própria esfinge também o é, ultrapassando, no caso da esfinge de Gizé, a data aceita pelos arqueólogos, pelos egiptólogos. Ainda, esse monumento representa uma série de tradições filosóficas, científicas, esotéricas. Considerando, na queda da Atlântida, que o recomeço da humanidade ocorre após o dilúvio, pelo pilar feminino ou o pilar mãe da Atlântida, que é a Índia antiga, e o pilar masculino da Atlântida, o pilar pai da humanidade, é o Antigo Egito. Todo esse processo de transmissão do conhecimento, desde tempos imemoriais, não se perde. Conhecimento que passou a ser oculto, passou a ser hermético, cujo termo vem justamente de Hermes Trismegistus, ele, o grande iniciador dos iniciados, das escolas de mistério herdadas da Atlântida, que passaram, repetindo, a partir da queda da Atlântida, serem de mistério. A busca pela verdade, onde, na verdade, cada um tem uma observação, tem uma concepção, tem uma visão própria e diferenciada da verdade, mas que no todo chegam ou chegamos num lugar comum, de uma forma ou de outra, em algum tempo, ao longo da nossa jornada neste planeta, inclusive a nível reencarnatório e da evolução das raças. Essa transmissão necessária dessa forma, uma vez que esse conhecimento ajudou muito de uma forma intensa e muito mal empregada a quase destruir o planeta 2 vezes durante o período Atlântico. O que quase aconteceu durante o deicídio, na queda e, obviamente, na elaboração do dilúvio proposital para este recomeço. Então, temos de 12 ou 14 mil antes de Cristo, aproximadamente,
um recomeço na humanidade. E todo esse conhecimento, visto como oculto, tratado até então como uma simples transmissão de elementos ligados à verdade cósmica, ao Dharma, à lei cósmica universal e ao processo kármico, basicamente, com o passar do tempo, se transformou em tradição iniciática. E dentro dessa tradição iniciática, aqueles que realmente estão preparados para o entendimento, para a compreensão e para o emprego desses conhecimentos, especialmente, salvo a exceção da missão de alguns, mas, em geral, no anonimato, atrás dos panos, atrás das cortinas, nos bastidores, que ocorre até hoje, esse processo começa a englobar cada vez mais os 4 pilares da sabedoria, os 4 principais caminhos de reencontro com a mônada, com a centelha divina, com o Criador, dentro e fora de nós, do entendimento, compreensão e assimilação de que somos todos, a criação toda, somos o tudo dentro do grande todo. E cada vez mais, quando se abre, quando se descortina determinados princípios, por parte até de iniciações e sensibilizações e outorga do alto de grandes hierarquias na nossa caminhada, em que somos, obviamente, provados para sermos merecedores dos graus evolutivos a partir dessas iniciações, a partir de um trabalho cada vez mais planetário, cada vez mais humanitário, o foco vai se desviando do processo material, do processo egóico e se transformando em algo cada vez mais amplo, mais ligado à evolução das raças, mais ligado à evolução do ser humano, principalmente de si próprio e a um nível planetário e cósmico. E vão se formando processos de gerenciamento, de comando, como nós encontramos na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, do síndico do seu prédio, do condomínio, que foi, obviamente, escolhido por uma assembleia, por julgar essa assembleia que aquele indivíduo estivesse preparado para assumir esse cargo. É um cargo de prestação de serviço. Isso se amplia para uma associação de moradores que tem uma figura central ou uma cúpula que ajuda a gerenciar esse processo. E assim a coisa vai se expandindo para uma região administrativa de bairros, para secretarias da prefeitura, para o próprio prefeito, o alcaide daquela região, o governador e as suas assembleias municipais e estaduais, a Câmara, o Senado, o governo central, hierarquia espiritual, hierarquia evolutiva, que gerencia os processos evolutivos planetários, não são diferentes. Existem N níveis de elevação consciencial e cada uma tem uma função. E essa função também está ligada, melhor dizendo, ao gerenciamento evolutivo do ser humano na Terra, a nível individual e a nível coletivo. Então, voltando, os 4 pilares principais, os 4 caminhos de reencontro consigo mesmo e reencontro com a divindade, são, tradicionalmente, dentro da tradição ocultista, esotérica, dentro da tradição da chamada ciência das idades e do espírito da verdade, são a filosofia, a ciência, a arte e a religião. Observando cada um a seu modo,
existe um processo de reencontro consigo mesmo, reencontro com o cosmos, com a criação, com o agente criador. E, obviamente, em número de 4, porque são as 4 bases relativas ao número 4, que é o número matriz para a realidade tridimensional. Temos, obviamente, dentro da Tábua de Esmeralda de Hermes Trismegistus, a numerologia básica, que Pitágoras estudou muito bem, compreendeu muito bem, repassou muito bem, e dentro da própria Cabalá, na arte da gemátria, a numerologia cabalística de início, embora a gemátria seja muito mais do que uma simples numerologia, toda essa questão do número, do numeral, em relação a uma ideia cósmica, está presente na humanidade há tempos. E vale a pena ingressar nesse tipo de iconografia simbólica que o número traz com respeito a grandes verdades universais. E dentro desse processo, temos a trindade relativa à unicidade cósmica da criação, em que a essência é una, a manifestação é trina e a evolução é cétupla. O 1, o 3 e o 7. Números chaves, números importantes, números cabalísticos, números que têm a ver com o processo da evolução do cosmos e do ser humano, do macro e do microcosmos. Então, temos elementos ligados ao absoluto uno, que faz a diferença, ao trino, que é o número-chave cósmico. Tudo ocorre em 3 etapas, tudo tem início, meio e fim, tudo no universo gira em torno do 3. O número 7 é um número evolutivo. Os 7 dias da semana, os 7 chakras principais, os 7 corpos principais, os 7 planos ou realidades existenciais principais, e assim sucessivamente. O número 4, ligado justamente, repetindo, à questão material, a questão da tridimensionalidade, do aspecto físico, da densidade deste plano no universo, que é um palco de experimentação. Isso tudo pode soar muito interessante, pode soar muito bonito, mas sem a prática, sem o entendimento, sem a assimilação dessa verdade aplicada no nosso cotidiano, não quer dizer nada. Fica só no bonito. E existem, obviamente, formas de conhecimento que, por gradações, vão sendo inseridas e assimiladas por aqueles que buscam verdadeiramente, sinceramente, algo mais do que uma simples vida, como é colocada pelo sistema, de correr com um olhar vazio para lá e para cá, com pressa, para ganhar tempo e para ganhar dinheiro, para satisfazer elementos puramente materiais, prazeres e caprichos do ego. Isso não é uma crítica, isso é um fato ligado ao processo natural do desenvolvimento humano, até que este desperte para algo além dessas necessidades. E essas necessidades, elas vão mudando o seu nível vibracional, mudando o seu entendimento, de acordo com a mudança e elevação do nível consciencial de cada um. Então, o simbolismo maior disso, que todos os avatares conhecem e estiveram diante, um símbolo muito importante, interessante, é a própria esfinge, que nos fala, representando a divindade, ao silêncio. Deus nos fala ao silêncio. É preciso que nos recolhamos
saibamos ouvir para que possamos escutar no silêncio a voz interna, sutil como um sussurro, mas precisa no conhecimento, na condução evolutiva, a nossa voz divina interior, para que possamos colocar isso, a nossa verdadeira natureza, de dentro para fora. Então, esse simbolismo da esfinge, o simbolismo do silêncio, à exceção daqueles que querem, que buscam o entendimento, pois consta no Kybalion, consta na obra de Hermes Trismegistus e consta nas atitudes e palavras dos grandes mestres, dos grandes avatares que aqui estiveram, a simples frase: os lábios da esfinge e os lábios da sabedoria estarão fechados sempre, exceto aqueles que querem, que buscam, estão preparados para o entendimento e a assimilação. Por isso que a esfinge tem a sua representação principal, não somente a egípcia, mas a esfinge na cultura babilônica, na cultura assíria, na cultura grega, dos chamados 4 animais iniciáticos, as 4 faces da evolução. Olha o número 4 aí novamente. As 4 faces da evolução humana, que é o touro, o leão, o homem e a águia. Esses 4 elementos são importantíssimos. Na base temos o touro, representados pela esfinge, pela força física, pelo aspecto relativo ao movimento no plano físico necessário, evitando a estagnação. Porque o plano físico ele tende à inércia, tende à estagnação, a não ser que nós possamos impor um movimento, sempre para cima e para o alto. Então, o touro representa a estabilidade. É um animal mítico. Vide o Minotauro, vide o culto ao touro Apis, no Antigo Egito, vide o culto à vaca Hathor, que amamenta os filhos de Horus. Hathor, com representação humana e com a representação animal de uma vaca do Antigo Egito. O culto de touro Apis era ligado à era de touro. O Egito é muito antigo. Enquanto ele vivenciava a era de touro, onde a constelação de touro, o aglomerado estelar das Híades, com a estrela Aldebaran no seu vértice, este aglomerado se dispõe como um triângulo, que na figura mítica, na constelação, é o olho de touro, o olho do touro Aldebaran, estrela vermelha, uma gigante vermelha. E, ao final da figura mítica do touro, nós temos, no outro extremo da constelação, o aglomerado estelar das Pleiades, tão decantado nas civilizações antigas e tão decantado hoje em dia por conta dos seres originários de lá, em princípio. Então, essa constelação, há mais de 4.000 anos, era a que nascia no horizonte em 21 de março. E pela precessão de equinócios, ela foi sucedida pela constelação de Áries. E o culto no Egito do touro Apis passou a ser o culto do carneiro Amon, animal representativo do Deus, da divindade, da deidade Amon, que depois foi desmembrada em Amon-Ra, e a sua manifestação para esta realidade, entendida como Amen-Ra. E o carneiro é a representação da constelação de Áries. Em seguida, veio a era
onde estamos no final de Peixes, a era crística, o símbolo do Cristo, o símbolo do cristianismo, o símbolo dos cristãos primitivos que desenhavam nas mesas para se identificarem um peixe. Constelação que nasce agora, até agora, de 2000 anos para cá, em 21 de março, no nascer do Sol. O Sol nasce em Peixes, em 21 de março, hoje. E estamos já nos últimos graus da constelação de Peixes, indo para a cúspide de Aquário, entrando astronomicamente na era de Aquário. Energeticamente, já estamos nela. Então, o touro, ele tem basicamente essa representação da força física, do aspecto material planetário e dá início ao processo de conhecimento e tradição filosófica, científica, artística, religiosa e iniciática. Existe um verbo que acompanha, que é o calar. Nesse aspecto, para uma evolução a partir do plano físico, é preciso, como foi dito antes, que o indivíduo aprenda o calar. Aprenda a voz do silêncio, que inclusive é o título de um dos livros de Helena Blavatsky. A voz do silêncio. Saber ouvir mais do que falar é importantíssimo, porque, uma vez ultrapassado o processo da tradição iniciática, nessa eclosão consciencial, ainda encarnado, o indivíduo vai entender que a palavra, como se diz, é de prata e o silêncio é de ouro. Falar somente coisas construtivas, palavras positivas, construtivas, energéticas, fortes. Manter a maior parte do tempo o silêncio, falar apenas o necessário. Todo grande iniciado, às exceções daqueles que, obviamente, têm por função, no momento correto, falar, transmitir conhecimentos, a maior parte do tempo ele se mantém quieto, porque ele sabe do poder do chakra laríngeo, a ativação desse chakra pela palavra sagrada, que pode matar, que pode curar. A importância da palavra falada, o peso do mantra, a energia que você aciona a partir justamente do seu chakra esplênico, subindo essa energia pelos chakras e sendo transmitida pela palavra. É o silêncio da força do touro, de que vem o verbo calar, no seu processo de ascensão na tradição iniciática. Em seguida, nós temos como elemento da esfinge o leão, a coragem, ao mesmo tempo a passionalidade, a paixão que precisa ser controlada. O verbo é ousar. Como leão, devemos ousar, pois se não ousarmos, não saímos do lugar. Ousar para vencer o nosso próprio ego, ousar para vencer o nosso maior inimigo, nós mesmos. Ousar para ir adiante, além do astral. Ousar no sentido de dominar nossas paixões e dinamizar os nossos sentimentos. A coragem do leão de ir em frente e não se deter. Por isso, ele é representado como o corpo da esfinge, este animal sagrado. E tem como divindade o seu aspecto feminino no Egito principal, como a deusa Sekhmet, ou Sekhmet, como muitos falam. Eu gosto da pronúncia original egípcia, ou mais próxima da original. Uma deidade importantíssima para os egípcios.
um arquétipo. São arquétipos, modelos cósmicos de manifestação e conduta, que é a base da mitologia, a base dos mitos, seja no Egito, seja na Grécia, seja em Roma, seja na Índia, seja no povo nórdico, celta, enfim. A mitologia dos índios norte-americanos, dos índios brasileiros, dos povos incas, maias, enfim. A mitologia australiana dos aborígenes, e assim sucessivamente. Em seguida, nós temos a figura do homem, o rosto da esfinge como um rosto humano. Naturalmente, sintetizando todo esse processo, porque ele está acima, o ser humano ele é representado acima, justamente, do leão. Pois, como na carta 11, no arcano 11 do tarô, na lâmina 11, a mulher que tem o domínio do leão na altura do seu baixo ventre, na altura, justamente, de onde parte a energia Kundalini, tem o domínio dos seus instintos inferiores, da sua parte animal, controla e domina totalmente suas paixões, porque o ser humano ele deve sublimar o seu instinto animal, a sua herança animal em suas células, para, a partir daí, ser realmente chamado de ser humano. Até mesmo nossos irmãos do espaço costumam dizer que ainda não chegamos ao estágio de ser humano real e verdadeiro, cumprindo o arquétipo, o modelo cósmico do homem, o Adam Kadmon, que Jesus Cristo, o Cristo, melhor dizendo, representou muito bem. O arquétipo do Adam Kadmon, do ser humano, que ainda não chegamos. O ser humano ainda está em construção, ele ainda está sendo feito, evoluindo. O ser humano ainda não está pronto. E grandes avatares, eles são, na verdade, ícones do arquétipo Adam Kadmon, do protótipo humano de como o humano vai ser ao final do seu processo evolutivo, em corpo, mente e espírito. Por isso que o ser humano está acima do leão e do touro nesta representação, que também está ligado aos 4 elementos, fogo, terra, ar e água, e acima do homem. Não que seja superior, mas sim a representação simbólica, da águia, que é, por exemplo, para os nativos norte-americanos, um animal que chega mais perto do grande espírito. A águia que traz do alto, representativamente, toda a ligação terra e céu, toda a ligação do homem consigo mesmo na espiritualidade, nas hierarquias superiores, para o cosmos, em direção ao Logos, em direção à emanação divina para esse sistema, para esta vida aqui neste planeta. Então, a águia representa a última etapa da esfinge, presente nesta com as grandes asas, simbolicamente, representando o voo nos planos superiores para a eclosão espiritual, a eclosão da energia Kundalini pelo canal Sushumna e o despertar e a abertura definitiva do chakra coronário, como é muito bem representado, por exemplo, no caduceu de Hermes. Ida, Pingala, Sushumna, o caduceu com as 2 cobras entrelaçadas, até no final, lá em cima, a abertura das 2 asas. No Antigo Egito, o Herberedet, o sol alado, a figura de Ra com as 2 asas do falcão Horus, dentro do mito egípcio. Para eles, era dessa forma como para nós é a pomba do Espírito Santo. Só muda a forma. E um determinado ponto
minúsculo de entendimento. Isso tudo, essa gradação, e não falei as frases aqui, o touro, como foi dito, é o calar, o leão é o ousar, o homem é o querer e a águia é o saber. Então, evoluindo, eclodindo, calar, ousar, querer, saber. A luz vinda do alto, se unindo no chakra coronário, fazendo a união da mônada com o quaternário, da nossa consciência eclodida, de cima para baixo. Saber, querer, ousar, calar, ou Yud, Rei, Vov, Rei. O nome sagrado de Deus, o nome sagrado divino, dentro do entendimento da Kabbalah. E também das ciências sagradas antigas. Lembrando que antigo não quer dizer velho, muito menos ultrapassado e obsoleto. Sempre presente, pois faz parte perene do processo cósmico. Um entendimento profundo e sagrado do que significa Yohed Voré é extremamente importante nos dias de hoje e que está presente na profundidade da Kabbalah. O que, obviamente, vai elucidar muitos pontos sobre o que realmente vem a ser Yohed Voré ou Yahvé, a despeito do que é colocado por aí. Um conhecimento, um fundamento, pelo menos, cabalístico verdadeiro é necessário nesse processo, que engloba na árvore sefirótica, na árvore da vida, na árvore da Kabbalah, os chamados 4 mundos. Saber, querer, ousar, calar, Yohed Voré, Olam ha-Atzlut, Olam ha-Briah, Olam ha-Yetzirah, Olam ha-Asiah. Os chamados 4 mundos da árvore da Kabbalah. Isso tudo presente, muito mais, no enigma da esfinge. A esfinge representa isso tudo. E como todos sabem, em relação a Édipo, mito grego que teve que passar pelo axioma da esfinge, no chamado Decifra-me ou Devoro-te, ele conseguiu matar a charada que a esfinge propunha sempre antes de entrar na cidade, e isso no mito grego. Qual é o animal que pela manhã anda sobre 4 patas, ao meio-dia 2 e ao final da tarde 3? E Édipo conseguiu responder. Pela manhã, na aurora da vida, o homem anda engatinhando 4. Na meia-idade, quando chega à juventude e percorre a fase adulta, ao meio-dia, ele anda sobre 2 pernas. E no crepúsculo da vida, ao pôr do sol da vida, no final da vida, ele anda sobre 3 pernas, 2 pernas e uma bengala. Uma das muitas charadas da esfinge. E na esfinge egípcia, nós temos entre suas patas, na verdade, uma entrada para o grande templo subterrâneo iniciático, em que muitas provas o iniciado era obrigado a passar para adentrar as câmaras que davam acesso aos corredores para, no subterrâneo, entrar nas 3 pirâmides. E na pirâmide Quéops, Khufu, em egípcio, a última, a entrada para as pirâmides era por baixo, elas eram fechadas, herméticas, não existia abertura do lado de fora. Acessava-se as pirâmides por baixo. E ao chegar na grande pirâmide,
existia na Câmara do Rei, no sarcófago da Câmara do Rei, da Grande Pirâmide, a suprema iniciação que os grãos sacerdotes, as grandes sacerdotisas e os faraós faziam no sarcófago da Câmara do Rei da Grande Pirâmide de Quéops, ou a Grande Pirâmide de Rufo, além da usina de força que as pirâmides eram. Tudo começando na esfinge, sempre à noite e no subterrâneo, não somente da esfinge, como de todos os templos egípcios. Então, esse simbolismo, que na verdade é colocado em prática no chamado teatro da iniciação, é um processo, uma caminhada não só importante como necessária para quem busca algo além da sua vivência aqui material, retornando à casa, retornando ao Pai, retornando ao cosmos. Seja de uma forma ritualística, seja de uma forma espontânea, pelas provas que o seu próprio egregore lhe impõe ao longo da sua caminhada reencarnatória nesta tridimensionalidade, e especialmente nesta quinta raça que vivenciamos agora, é uma caminhada que todos fazem de uma forma ou outra, até que o entendimento ele ocorra para, obviamente, uma compreensão nesta subida, nesta ascensão. Ascensão em termos de caminhada, não em termos de maestria. É preciso, obviamente, que as cortinas, o véu de Ísis seja levantado para que, a partir desse entendimento, um longo caminhar se faça para a autarquia espiritual, para a maestria plena. São etapas hierárquicas de evolução. Lembrando que isto ocorre no universo, especialmente no planeta Terra, com a humanidade da Terra, que é uma parcela da grande humanidade que está espalhada por aí e que não necessariamente ocorre da mesma forma no universo inteiro, nos multiversos e nas inúmeras dimensionalidades, na multidimensionalidade que nos cerca, que estão aqui e agora. Tudo isso que foi falado e a presença divina está aqui e agora. Os grandes mestres, a hierarquia dos anjos, estão todos aqui e agora. Basta que você conecte, que você acesse. Mas, para isso, é preciso paciência, determinação, perseverança e coragem, um trabalho interior de recondução a esse processo. E o primeiro passo, ele precisa ser dado agora, aproveitando a aceleração vibracional que a transição planetária proporciona. Fico por aqui. Muito obrigado a todos por estarem aqui até agora, nos acompanhando, prestigiando. Obrigado, Wagner Dorim, obrigado, Karen Rodrigues, por esta oportunidade. Obrigado, Clarissa, pela logística, por me pôr no ar. Um bom final de semana a todos. Que Deus abençoe a todos nós abundantemente. Namastê. Jai Jai.